A crise de 1929. Os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra, vão se tornar a indústria mais poderosa do planeta. A partir de então, eles terão uma agricultura mecanizada. Os americanos vão passar a viver um alto padrão de vida e consumo. Em 1920, a indústria americana vai ser responsável por 50% de toda a produção industrial do globo. O American Way of Life, o estilo de vida americano. Bem, os americanos vão passar a viver nesse período um alto padrão de vida e consumo, trazendo assim uma enorme euforia com o consumo, onde consumir bens como eletroeletrônicos e automóveis será sinônimo de felicidade. E a indústria americana será responsável por 50% da produção industrial de todo o planeta. A crise de 1929, o crash da bolsa, a Grande Depressão. Bem, o clima de euforia nos Estados Unidos, no pós-guerra, vai durar até o final da década de 1920, quando, em 1929, os Estados Unidos vão enfrentar uma forte recessão econômica que vai afetar não só a economia americana, mas a economia de todo o planeta. E essa crise ficou conhecida como a crise de 1929. Imagens da crise, muitas pessoas perderam seus empregos, muitas empresas faliram e muitas pessoas chegaram a passar fome. Os fatores que colaboraram para a crise da superprodução americana da década de 1920. Por volta de 1925, os países europeus ainda exportavam dos Estados Unidos alimentos, máquinas, combustível e arma. A partir de 1925, os países europeus começaram a se recuperar dos prejuízos da Primeira Guerra e a reestruturar sua produção industrial, como França, Inglaterra e Alemanha, e adotam pacotes econômicos tarifários protecionistas para reduzir importações em seus países. Porém, os Estados Unidos continuavam a aumentar a sua produção para além da capacidade de consumo dos mercados internos e globais. Ou seja, a indústria americana não teve atenção para com o processo de reestruturação das indústrias europeias, que a partir de então diminuiriam ou até deixariam de comprar produtos industrializados americanos e continuaram a produzir em larga escala. A gradativa superprodução dos Estados Unidos acabou por gerar algumas situações da economia capitalista, que vai ser a superprodução dos Estados Unidos. Ou seja, a produção industrial ficou em estoque porque houve uma queda na demanda de consumo, porque os países europeus passaram durante algum tempo reestruturando suas indústrias e começaram não só a produzir também produtos industrializados, como adotaram políticas alfandegárias de proteção a essa indústria. E assim, os produtos americanos começaram a ficar em estoque. Quais serão os efeitos desse estoque, dessa superprodução? Queda nos preços e lucros sem promover o consumo, desemprego em massa, redução salarial e demissão e diminuição da atividade econômica, agrícola e industrial nos Estados Unidos. O crash da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Com a queda na produção americana, acionistas de todas as partes correram para vender as ações que possuíam. E os preços das ações caíram drasticamente e o pânico se espalhou pelo mercado financeiro. Em 29 de outubro de 1929, ocorre a queda vertiginosa do valor de milhões de ações. Inúmeras empresas e bancos quebraram mundo afora e isso vai durar até 1932. A repercussão internacional do crash da Bolsa. Ela vai afetar todo o mundo capitalista, incluindo os Estados Unidos, na época a maior potência econômica do globo. Investidores e empresários redirecionaram seus investimentos para outros países, como por exemplo os países europeus, e os países fornecedores de matéria-prima, como os latino-americanos, por exemplo, perderam mercados exportadores. Assim, o crash da Bolsa de 1929 afeta toda a economia global. Os efeitos do crash da Bolsa de Nova York na economia brasileira. No Brasil, os agricultores do café que exportavam para o mundo inteiro tiveram que obrigar o governo federal a comprar, estocar e queimar o café nacional, pois não havia compradores externos para o nosso maior produto agrícola do período. O liberalismo econômico de Herbert Hoover, de 1929 a 1933, presidente dos Estados Unidos. A postura do governo americano, o presidente Herbert Hoover, no momento, diante do início da crise de 1929, foi dar continuidade à política liberal, que era a de não intervenção do governo americano na economia. A nova política econômica, o keynesianismo.
Diante da quebradeira econômica, da insatisfação popular com a política econômica do presidente Herbert Hoover em manter o liberalismo depois da crise de 29, vai vencer as eleições Franklin Delano Roosevelt, que ganha as eleições prometendo mudar a forma como o Estado iria gerir a recuperação da economia. E ele vai criar um plano econômico chamado de New Deal, que vai romper com os princípios tradicionais do liberalismo econômico que fomentou o American Way of Life durante a década de 20 nos Estados Unidos, a década da prosperidade, que gerou a superprodução e que acabou acarretando na crise de 29 e na quebradeira da economia americana. O New Deal será esse plano que vai conciliar leis de mercado, propriedade privada e intervenção estatal na economia. Ou seja, o New Deal é baseado no keynesianismo, que é o contrário do liberalismo de Herbert Hoover. O keynesianismo aqui no New Deal é durante a gestão do presidente Franklin Delano Roosevelt. Ele vai manter as leis de mercado, a propriedade privada, mas vai fazer a intervenção estatal na economia. O que era o keynesianismo? O New Deal adotou as medidas do keynesianismo, como a instituição do salário mínimo, a intervenção do Estado na direção da economia, e as ideias keynesianas também foram consideradas precursoras do que ficou chamado de welfare state, que é o estado de bem-estar social no pós-Segunda Guerra. Medidas econômicas tomadas pelo New Deal para vencer a crise econômica de 1929. Vai haver um controle dos preços pelo governo de produtos industriais e agrícolas, empréstimos aos agricultores arruinados para que pudessem ter condições de pagar suas dívidas e se reestruturar na produção, a criação de diversas obras públicas para gerar empregos, criação do salário-desemprego para aliviar a miséria dos desempregados, limitação dos preços e da produção, exigências do novo mercado, fixação de salários mínimos e limitação da jornada de trabalho. Os resultados alcançados pelo programa New Deal não conseguiu o sucesso que se dizia ser capaz, mas resolveu parcialmente a crise econômica e os conflitos sociais. E a partir de 1935, a economia dos Estados Unidos voltou a se fortalecer e aos poucos as consequências da crise de 29 foram superadas.